E queria dizer que o que nos traz aqui é o lançamento deste livro, que é o início da aventura editorial em termos de livro do Jornal Mapa, em colaboração com pessoas que têm um hábito bastante mais prolongado de editar, que é a Letra Livre. E especialmente hoje, para quem quiser comprar, alguns já foram apanhados desprevenidos, mas podem sempre devolver no livro agora. Para quem quiser comprar hoje, o livro é 2 euros mais barato que o que vai ser nos próximos dias, e dois dos outros 10 euros são uma espécie de... vão servir de apoio para a abertura de um novo espaço anarquista que está a nascer na cidade, para se tentar contrariar um bocado o processo de fecho de espaços só. E eu não tenho mais nada para dizer, passava a palavra primeiro ao Jorge Leandro Rosa para fazer uma apresentaçãozinha breve e depois ao Carlos Taibo para falar mais do livro e outras coisas que vocês queiram perguntar. Então, boa noite a todos. É um prazer imenso para todos nós que temos vivido esta aventura do gato, e penso que é um momento de falar muito brevemente do gato e saudar, enfim, a forma como o gato ainda consegue reunir tantas pessoas e em torno de um tema simultaneamente tão urgente e tão difícil como este. E penso que isso deve-se, evidentemente, à presença do Carlos Taibo, sobre quem eu queria dizer algumas palavras, mas antes também dizer que é com imensa satisfação que a rede do decrescimento também se associa a este lançamento, sabendo também que Carlos Taibo é provavelmente enfim, quem tem escrito mais sobre o decrescimento na Península Ibérica. Tem escrito mais, certo. E tem escrito com uma capacidade de tornar compreensível, equacionar, estabelecer relações entre as várias dimensões daquilo a que nós chamamos o decrescimento. Essa capacidade de escrita não é uma simplificação das questões, mas é um aprofundamento, digamos assim, do campo de reflexão em que o Carlos Taibo se situa neste aspecto concreto do decrescimento. Ora, mas hoje não estamos aqui para lançar um livro estritamente sobre o decrescimento, embora eu pense que também seja um livro sobre o decrescimento, na sequência dos teus, quantos? 3, 4 livros sobre o decrescimento? 3. 3,5? 3,5. 3,5. Quer em galego, quer em castelhano, não é verdade? Portanto, o Carlos Taibo tem escrito profusamente sobre esta questão e esse é um trabalho precioso, não só para a Espanha, evidentemente, para o espaço espanhol, mas para nós também, a partir deste momento, com esta edição, e espero que outras se sigam a este volume. Em todo o caso, nós não estamos a seguir, digamos assim, a sequência linear das publicações do Carlos, portanto, saltámos algumas etapas, porque eu lembro que existe, por exemplo, um volume que se chama Porquê o Decrescimento, que tem o subtítulo Um ensaio sobre a antecâmara do colapso. E, portanto, é bem claro que tu fazes aqui uma certa diferenciação temática entre decrescimento e colapso, mas ao mesmo tempo estabelece uma óbvia relação de passagem entre as duas dimensões. E este é um livro que eu gosto muito. Tu és o único leitor deste livro. Estou maravilhado. Não me parece. Não me parece, mas Vou no comentário em Espanha que este o único leitor deste livro é um português. não me parece, porque bom, é verdade que este livro não tem já as 3 edições que o Colapso tem, não é? Obviamente, portanto, a Letra Livre e o Mapa escolheram o best-seller, foram logo para o best-seller do Carlos, mas obviamente não por razões comerciais, mas penso eu por razões de urgência coletiva, de urgência de pensamento,
que é verdadeiramente, eu penso, sempre o fundo do trabalho do Carlos nestas dimensões. Eu quero, em todo o caso, lembrar-vos, porque é importante nós sabermos com quem estamos a falar numa sessão como esta. Estamos a falar do Carlos Taibo, que é, obviamente, professor de Ciência Política. Era, terminou a sua carreira. 31 de dezembro. Portanto, é um homem livre, o Carlos Taibo é um homem livre neste momento, fez o seu contributo para o sistema universitário e encerraste mais ou menos encerraste essa etapa. Mas o que eu ia dizer de mais importante é que o Carlos é autor de mais de 30 livros e só lembrar um pouco o espectro dos teus interesses. Desde logo as questões da Europa Central, da União Soviética, são questões que tu estudaste durante muitos anos, te interessaste durante muitos anos, e, por exemplo, o colapso da União Soviética tem um reflexo, por exemplo, aqui no colapso, eu estou a mostrar a edição castelhana, mas no livro que estamos hoje a lançar, há um reflexo desse trabalho, portanto, um colapso, digamos assim, circunscrito, mas numa região, obviamente, muito importante, em 1992, digamos, as origens vêm um pouco antes, o Muro de Berlim, etc. Mas, portanto, há um colapso da chamada cortina de ferro e do mundo social, digamos. Eu penso que o teu interesse tem muito a ver com esse mundo social, esse mundo de sobrevivência das pessoas, como é que, de alguma forma, alguma resiliência foi possível naquele contexto. Mas é, evidentemente, um colapso, se quisermos, regional, à dimensão, claro, continental, da União Soviética. E o que nos diz que a experiência do colapso não é uma experiência no que está no futuro, mas é uma experiência que está quer no passado, quer no presente. E penso que o Carlos poderá desenvolver esta questão. O Carlos sistematicamente avisa aos seus leitores: não estou a fazer profecia. Não estou, digamos assim, num domínio escatológico, ou seja, a apontar para um fim dos tempos. Portanto, não se trata algo tão presente na cultura portuguesa, essa escatologia do fim dos tempos, do Quinto Império, do Padre António Vieira, etc. Todos nós conhecemos bem isso. Estamos num registro bastante diferente. Estamos num registro que é, no fundo, tomar o pulso à nossa situação civilizacional, com tudo o que isso comporta, com tudo o que a nossa situação comporta, uma situação cada vez mais complexa, uma situação cada vez de maiores interdependências e, portanto, cada vez mais frágil também, por isso mesmo. Não é? Evidentemente que há também, diante dessa complexidade da nossa situação atual, há um discurso que diz: bom, mas temos uma civilização como nunca existiu, quer no plano tecnológico, quer no plano organizacional, quer no plano político, temos uma grande estrutura que suporta toda a vida humana neste planeta, mas essa grande estrutura tem, obviamente, uma dupla face e o Carlos presta atenção àquilo que é sistematicamente silenciado pelos média hoje. Os média sistematicamente silenciam, falam de crises, são coisas diferentes. Eles falam de crises como, digamos assim, pequenas falhas, pequenas gripagens do sistema que são relançadas posteriormente com mais força, com mais velocidade, com mais potência. E o Carlos faz uma leitura, no fundo, bastante diferente, do outro lado desta complexidade, do outro lado desta interdependência e do outro lado desta voragem de recursos, por exemplo, desde o plano ecológico a outros planos da vida coletiva. Mas eu estava a dizer, e não quero alongar mais, estava a lembrar-vos que o Carlos é, portanto, o autor de uma obra importante sobre as questões geoestratégicas, históricas, culturais da Europa do Leste, da União Soviética. É também autor de um pensamento libertário em vários domínios, da história do movimento libertário, da anarquia, nomeadamente em Espanha, na América Latina. Recentemente escreveu um livro sobre essa presença
e essa vivência libertária na América Latina de língua espanhola, julgo eu, ou também... Não, sobre os anarquismos dos países do Sul em geral, Em também geral. de Sim. África, Ásia, Sim, exatamente. mas principalmente da América Latina. América Latina, exato. E, portanto, tu tens essa obra política, tens essa obra analítica geoestratégica, tens, depois, lembrar-vos que o Carlos é um grande conhecedor da nossa cultura, da cultura portuguesa. Cultura portuguesa, isto é um contradicto interno. Da literatura portuguesa, tem um livro sobre Fernando Pessoa e tem uma introdução a Portugal, digamos assim, em vários aspectos, o que, penso eu, é importante para vos dizer... Foi reeditado para mim a surpresa. Eu sei que foi uma surpresa gratíssima. Sim, Falando sério, né? Eu sei que há bastantes pessoas que procuram esse livro e o usam quase como guia. Isso não sabia. Portanto, só para terem, digamos assim, uma visão do espectro de interesses do autor. Porque, obviamente, um autor nunca é apenas o autor daquele livro que nós estamos neste momento a pegar nele, a tomar conhecimento com ele. É um autor de um universo que é o universo do Carlos, mas que reflete, em cada faceta, reflete aspectos das outras facetas do seu pensamento. E este volume... Eu penso que este volume sobre o colapso é um livro que tem uma característica notória, que é a clareza da exposição e a preocupação constante com a clareza expositiva, aliás, algo que caracteriza, penso eu, habitualmente, a clareza expositiva que o volume contém, a rica bibliografia, que eu considero um excelente guia para leituras posteriores sobre estas questões, bastante atualizada, devo dizer. Não sei se houve algumas modificações para a edição portuguesa ou não, neste caso não terá havido, mas a edição que eu conheço já é bastante atualizada. Eu gosto, há escritores, há grandes escritores que não são bons leitores. E eu acho que o Carlos é um escritor que é um excelente leitor também, e isso vê-se nas epígrafes, dos capítulos. A escolha das epígrafes é geralmente um sinal do leitor assíduo, do leitor atento, do leitor inquieto, que o Carlos me parece ser. E vou apenas citar-vos uma epígrafe do primeiro capítulo, uma citação de Walter Benjamin. Como é que vou citá-la? Vou ler já agora a partir da tradução, que é melhor do que estar a traduzir ao mesmo tempo, não é? A revolução a revolução é o acionar do travão de emergência num comboio em andamento. Portanto, a revolução não é o comboio em aceleração, a revolução é acionar o travão de um comboio em andamento. Fica esta frase que me parece extremamente significativa e passo a palavra ao Carlos. Obrigado. Eu acho que não sou bom leitor. Tenho um livro de frases célebres na casa. Boa tarde. O primeiro que quero fazer é agradecer às organizações e às pessoas que permitiram a edição deste livro em português. Em primeiro lugar, os editores, o jornal Mapa e a Letra Livre de Lisboa. Em segundo lugar, o tradutor, Pedro Martins, que está aqui. Moraes, sempre. Pedro Moraes. Sabes por que digo Martins? Porque o meu melhor amigo na Galícia apelida-se Martins. Não, apelida-se Moraes. Que realizou um trabalho, desde o meu ponto de vista, esplêndido.
Em terceiro lugar, a rede de decrescimento de Portugal. Espero que tenha tanto futuro como as nossas redes na Espanha, isto é uma ironia. Quarto e último, Gato Vadio, com a confiança de que este espaço fique durante muitos anos como um faro de pensamento crítico na cidade do Porto. Jorge Leandro já se referiu a esta questão. O debate sobre o colapso não tem presença nenhuma nos média. E não tem presença nenhuma também no discurso dos nossos responsáveis políticos, nem sequer os mais abertos e alternativos. Sim que está presente de maneira interessante na literatura e no cinema. Mas acho eu que essa presença tem muito a ver com um código de ócio, de lazer, e não com a vontade de artelhar um discurso crítico a respeito. Eu devo deixar claro desde o princípio que não estou em condições de afirmar, sem margem para a dúvida, que se vai produzir um colapso geral do sistema que padecemos. O meu argumento é mais prudente. Afirma simplesmente que esse colapso é provável. Ou se tenho que pôr certa ênfase no argumento que é muito provável. Parece-me interessante lembrar que muitos prognósticos que antecipavam a manifestação de fatos negativos para o ano 2100 começam a falar do ano 2060, 2040, 2020 à volta da esquina. Qual é a primeira observação que quero fazer? O que eu, no livro, considero que é o colapso. Tenho aqui os meus apontamentos que colapsaram nesse momento e não vou poder ler a longa definição incluída neste livro. Vou preferir resgatar 4 elementos que me parece que são vitais para explicar o conceito. O primeiro é o caráter irreversível do colapso, que é, ao cabo, o que o distingue de uma simples crise. Quando falamos de uma crise, parece que damos por certo que é possível regressar ao cenário anterior à crise. Quando falamos do colapso, esta possibilidade não se manifesta. Um segundo traço interessante desenvolve-se na forma de uma pergunta. O colapso é um processo ou, pelo contrário, é um momento? Numa primeira olhada, pareceria evidente que se trata de um processo. Se estamos a falar das consequências das mudanças climáticas, sabemos que uma delas principal é uma subida paulatina, processual, da temperatura média do planeta. Se estamos a falar do esgotamento do petróleo, sabemos de novo que esse esgotamento é paulatino, processual. Mas devo lembrar que a lógica do capitalismo contemporâneo é a miúde a lógica das bolhas especulativas, financeiras ou imobiliárias. Tentarei sair desta problemática. Parece-me que o razoável é afirmar que o colapso, numa primeira interpretação, é fundamentalmente um processo que bem pode conduzir, porém, a um momento preciso, a partir do que esse processo seja efetivamente irreversível. O terceiro aspecto interessante é o relevo que é preciso outorgar ao conceito de complexidade. Provavelmente algumas das pessoas que estão aqui hoje leram o livro de Jared Diamond intitulado Colapso, que é um estudo de uma dúzia de colapsos registrados no passado. O Império Azteca, o Império Romano, o Império Bizantino, a Ilha de Páscoa. Em todos esses processos de colapso, Diamond atribui um relevo fundamental à discussão relativa à complexidade. A tese principal afirma que quando as sociedades se vão fazendo mais complexas, para resolver muitos dos seus problemas, precisam de quantidades cada vez maiores de energia num momento no que a energia manifestamente falta. Acho que esta é uma tese que está por trás de tudo o que intento comunicar nas páginas deste livro. Resgato um quarto e último elemento. A presença de códigos valorativos tanto mais delicados quanto que não somos conscientes de que estão aí. Isto
dous ámbitos diferentes. O primeiro, obrígame a lembrar que cando traballei no capítulo deste libro relativo a colapsos registrados no pasado, descobrí con sorpresa que a maioría dos historiadores atribuían unha condición negativa a tres procesos que, desde o meu ponto de vista, são fundamentalmente saudáveis: a desxerarquização, a re-ruralização e as ganancias en materia de autonomía local. Permití que eu sublinhe, aos ollos da maioría dos analistas do sistema, estes tres procesos são manifestamente negativos, quando acho eu que há motivos suficientes para chegar a unha conclusão manifestamente contrária. Há, porém, unha segunda dimensão interesante disto dos códigos valorativos. Quando escrevi este livro, em muitas ocasiões, me veio à cabeça a ideia de que o conceito de colapso, tal como nós o empregamos, tem certa dimensão etnocêntrica. Nós, como Turiel é, em Espanha, o máximo experto no chamado PICOI, no pico do petróleo, afirma que o pico conjunto das fontes não renováveis de energia se verificou no ano 2018, o ano passado. Em linguagem mais simples, a produção inevitavelmente começará a descer e, em paralelo, os preços começarão a subir. Estou disposto a aceitar que, no que se refere às matérias-primas energéticas, é possível imaginar uma combinação muito diferente da que hoje empregamos. Mas devo salientar que não estamos a trabalhar na introdução dessa combinação que, por si só, reclamaria transformações radicais na condição das nossas sociedades. Algo que me convida a chegar à conclusão de que também aqui estamos a chegar tarde. Falei há uns momentos da existência de outros fatores que descrevi como aparentemente menores, mas sugeri que poderiam operar como elementos multiplicadores das tensões. Quais são esses fatores numa olhada muito rápida? A crise demográfica, que castiga singularmente a determinadas regiões do planeta. Uma delicadíssima situação social materializada no facto de que a metade da população do globo deve malviver com menos de $2 cada dia, num cenário no que é fácil que a fome cresça com força e cresçam também os problemas de acesso à água em regiões inteiras. A expansão das doenças em forma, por exemplo, de epidemias e de pandemias de difusão mais fácil e rápida. Um cenário manifestamente invivível para as mulheres, que anuncia a ratificação de muitas das regras de jogo da sociedade patriarcal. O efeito multiplicador da crise financeira, na forma de caotização, inestabilidade, perda de confiança e incertidumbre. A proliferação de violências várias, entre as que com certeza se conta a que assume a forma de genuínas guerras de rapina desenvolvidas pelas grandes potências do norte na procura das matérias-primas que lhes faltam. Ou, enfim, por deixar as coisas aí, a idolatria que seguem a merecer o crescimento econômico e as tecnologias. Qual é a minha terceira observação? Tenho que perguntar-me pelos traços previsíveis da sociedade posterior ao colapso, da sociedade pós-colapsista. Qualquer resposta a esta pergunta exige doses muito notáveis de especulação. Em qualquer caso, se tenho que responder a esta pergunta, direi que um primeiro traço evidente é uma redução muito notável na oferta de energia, que terminará com a civilização do automóvel, tal como hoje a conhecemos, e também com o comércio internacional. 80–90% dos produtos que movem o comércio internacional dependem do sistema dos containers, dos contenedores, que o mais fácil é que quebre de maneira muito rápida. Um segundo traço interessante será um golpe muito forte padecido pelas organizações que se caracterizam pela centralização e pelo uso intenso
de energia e de tecnologia. Em linguagem mais rápida, os Estados, as grandes empresas, as Forças Armadas vão padecer de maneira muito evidente as consequências do colapso. No âmbito econômico, o que se revelarão serão fenômenos como a redução do crescimento econômico, o fechamento massivo de empresas, um desemprego cada vez mais notável, a desintegração dos estados do bem-estar e a subida dos preços de muitos dos produtos básicos. Em ausência de crescimento, o mais fácil é que o sistema financeiro quebre, com consequências dramáticas em matéria de sanidade e de educação, e com vítimas nas de quase sempre: a xente velha, as mulheres e as crianças. O golpe será previsivelmente muito mais forte nas cidades que no mundo rural. É verdade que não todas as cidades reagirão da mesma maneira. Sairão particularmente bem paradas aquelas cidades que têm nos seus arredores superfícies agrícolas importantes, que contam com água em abundância, que estão em encruzilhadas de caminhos e que têm um caráter vetusto e tradicional. O modelo contrário, o de cidade que já padeceu o seu próprio colapso, foi oferecido por Detroit, a meca da indústria do automóvel nos Estados Unidos. Ainda que no mundo rural as consequências não serão tão dramáticas, padeceremos os efeitos da mala gestão dos solos, do monocultivo, da mecanização e da mercadorização de tantas relações. Enfim, o previsível é que a população se reduzir, conforme bem certo, há critérios diferentes segundo umas ou outras regiões. Qual é a quarta das minhas observações? No livro há 2 capítulos que analisam 2 reacções diferentes diante do colapso. A própria do que chamam os movimentos pela transição ecossocial é a característica do que decidi descrever como ecofascismo. Se tenho que resumir o conteúdo da proposta dos movimentos pela transição ecossocial, farei-no servindo-me de 5 verbos: decrescer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar e descomplexizar as nossas sociedades. Por que, em primeiro lugar, decrescer? Se vivemos num planeta com recursos limitados, não parece que tenha muito sentido que aspiremos a seguir crescendo ilimitadamente. Sobram os motivos para concluir que deixamos atrás as possibilidades meioambientais e de recursos que a Terra nos oferece. Não sei exatamente qual é a pegada ecológica de Portugal. 2.3 pode ser. A pegada ecológica espanhola é de 3 pontos. O que significa isto? Significa que para manter as atividades económicas hoje existentes em Espanha, precisamos 3 vezes o território espanhol. Como se mal resolve este problema? Através de uma pressão evidente sobre os direitos dos integrantes das gerações vindouras, sobre os direitos de muitos dos habitantes dos países do Sul e sobre os direitos dos integrantes das demais espécies com as que, na teoria, compartilhamos o planeta. Neste âmbito de conceitos, a perspectiva do decrescimento afirma que no norte desenvolvido, inevitavelmente, temos que reduzir os níveis de produção e de consumo. Mas lembra que temos que introduzir em paralelo princípios e regras muito diferentes. Temos que recuperar a vida social que prescindimos dela, obsessionados como estamos pela lógica da produção, da competitividade e do consumo. Temos que desenvolver fórmulas de ócio criativo frente às formas de ócio sempre mercadorizadas que oferece o sistema. Temos que repartir o trabalho, uma velha demanda sindical que infelizmente foi morrendo com o passo do tempo. Temos que reduzir as dimensões de muitas das infraestruturas produtivas, administrativas e de transporte que hoje empregamos. Temos que recuperar a vida local.
num cenário de reaparição de fórmulas de democracia direta e de autogestão. Enfim, no âmbito individual, temos que apostar pela sobriedade e pela simplicidade voluntárias. Mais fácil é explicar o significado do segundo verbo, ruralizar ou desurbanizar as nossas sociedades. Não descubro nada quando afirmo, quando lembro, que muitos dos nossos avós deixaram o mundo rural para viverem nas cidades nas que entendiam que o cenário era mais habitável. Hoje assistimos de maneira incipiente a um processo de signo contrário. Em qualquer caso, as pessoas moderadamente conscientes do risco de um colapso geral do sistema sabem que uma das poucas respostas eficientes das que dispomos ao respeito passa, inevitavelmente, por recuperar muitos dos elementos de sabedoria popular dos nossos camponeses velhos e muitas das práticas cotidianas do mundo rural. Falei, num terceiro degrau, da urgência de detecnologizar as nossas sociedades. Admitirei que a expressão tem certa dimensão provocadora. Se tenho que enunciá-lo de maneira mais moderada, direi que estamos na obrigação de analisar qual é a condição de muitas das tecnologias que o sistema nos regala. Não vai a ser que não tenham essa dimensão libertadora, emancipadora que a miúde lhes atribuímos. John Searson é o principal teórico do que se chama o anarcoprimitivismo. Searson afirma que todas as tecnologias desenvolvidas pelo capitalismo levam por trás a pegada da divisão do trabalho, da xerarquia e da exploração. Parece-me que é um argumento sério, que é preciso tomar seriamente em consideração. Falei, em quarto termo, da urgência de depatriarcalizar as nossas sociedades. Defendo desde há muito tempo a construção de espaços autônomos, autogestionados, desmercadorizados e depatriarcalizados. Esses espaços existem já e, em muitos casos, progrediram, em efeito, no caminho da autogestão e da demercadorização, quando conservam incólumes a maioria das regras de jogo próprias da sociedade patriarcal. No planeta contemporâneo, os 70% dos analfabetos e os 78% dos pobres são mulheres. É uma porcentagem muito significativa. Segundo uma estimação, as mulheres realizam o 67% do trabalho, enquanto recebem o 10% da renda. Nestas condições, afirmar, como tantas vezes se faz, que os problemas atávicos de marginalização simbólica e material das mulheres estão na afortunada via de resolução é dar-lhe literalmente as costas à realidade. Falei, enfim, da necessidade de decomplexizar as nossas sociedades. Aceitamos sociedades cada vez mais complexas, com uma consequência muito delicada. Somos cada vez mais dependentes. Somos cada vez menos independentes. O meu amigo Ramón Fernández Durán morreu em Madrid há 6 anos. Nos seus 2 últimos livros, quase póstumos, repetia uma e outra vez uma ideia. Dizia: muitos dos deserdados do planeta, habitantes dos países do sul, estão, paradoxalmente, em melhor posição do que a nossa para fazer frente ao colapso que vem. Por quê? Vivem em pequenas comunidades humanas. Mantiveram uma relação muito fluida com a natureza. Preservaram uma vida social muito mais rica do que a nossa e são, paradoxalmente, muito mais independentes. Acho que não demando um exercício de imaginação extrema quando pergunto que o que aconteceria num lugar como este no que estamos, a cidade do Porto, se deixassem de chegar os suministros de petróleo. Tudo isto se viria abaixo, literalmente, da noite para a manhã. Falei, há uns minutos, numa resposta de sentido muito diferente ante o colapso, a própria do ecofascismo. Já sei que o termo ecofascismo é moderadamente surpreendente. Estamos acostumados a concluir que o prefixo eco acompanha sempre realidades saudáveis. Devo lembrar
que no partido alemão nacional-socialista, o partido de Hitler, operou um ativo grupo de pressão de caráter ecologista, que defendia o regresso ao mundo rural, que criticava agremente as consequências negativas da urbanização e da industrialização, que postulava o desenvolvimento de práticas vegetarianas. Tudo isso, naturalmente, ao serviço de uma raça escolhida que tinha o direito a impor regras de jogo de obrigada satisfação aos demais. No miolo da proposta ecofascista há uma discussão demográfica. Está a ideia de que no planeta sobra gente, de tal maneira que se trataria de marginalizar a quem sobram. Isto já o fazem, isto é a versão leve do projeto ecofascista, e na versão mais forte, literalmente, de exterminar a esses que sobram. Há uns anos foi traduzido para espanhol um livro de um jornalista alemão chamado Karl Ameri. O livro em espanhol intitula-se Auschwitz, comienza el siglo XXI, começa o século XXI. A tese principal que desenvolve Ameri nessa obra salienta a ideia de que estaríamos muito errados de concluir que as políticas que defenderam os nazistas alemãos remetem a um momento histórico singularíssimo, conjuntural e, por isso, felizmente irrepetível. Ameri exorta-nos a estudar pelo miúdo essas políticas. Por quê? Porque bem podem reaparecer nos próximos anos, não defendidas agora por ultramarginais grupos neonazis, senão postuladas por alguns dos principais centros de poder político, económico e social, cada vez mais conscientes da escassez geral que se avizinha e cada vez mais firmemente decididos a preservar esses recursos escassos numas poucas mãos em virtude de um projeto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Qual é a sexta e última das minhas observações em forma de 4 rápidas conclusões? Qual é a primeira? A primeira desenvolve-se em forma de pergunta. Poderemos evitar o colapso? Na minha intuição, sublinho que é uma intuição, a resposta é não. O que está ao nosso alcance é mitigar algumas das manifestações mais negativas do colapso e adiar um bocadinho no tempo a sua manifestação. Qual é a segunda das conclusões? Parece-me que estou na obrigação de identificar uma habilidade muito notável dos sistemas que padecemos, a de conseguir que evitemos formular as perguntas realmente importantes. Proponho um exemplo do que quero dizer. O discurso dominante hoje afirma que temos que procurar novas fontes de energia que permitam manter, preservar isto que alcançamos. Qual é a pergunta que conseguem que não apareça na nossa cabeça? Realmente estamos interessados em manter isto que alcançamos? Ou poderíamos prescindir com vantagem de muitos dos seus elementos? Imaginemos que amanhã o presidente da Federação Russa, o Sr. Putin, anuncia que o seu país tem descoberto um gigantesco jazigo de hidrocarburos nas águas do Oceano Glacial Ártico. Um jazigo que vai permitir a manutenção durante 10 anos mais do consumo planetário de energia conforme aos níveis atuais. Alguém pensa a sério que aproveitaríamos essa década para examinar criticamente a condição das nossas sociedades? Dou por certo que dentro de 10 anos teríamos que repetir reflexões mais ou menos similares a estas que estou a transmitir-vos. Qual é a terceira conclusão? Devo confessar o meu ceticismo no que diz respeito à possibilidade de que as respostas sérias ante todos estes problemas cheguem das instituições. As instituições, tal como eu as percebo, estão manifestamente vencejadas com os interesses de poderosas corporações económico-financeiras que operam por trás,
no melhor dos casos, desenvolvem políticas de capitalismo verde que concebem a ecologia como um negócio e, as mais das vezes, enfim, são manifestamente incapazes de superar o curto-pracismo aberrante da maioria das políticas que estão vinculadas com a lógica das eleições. No caso espanhol, eu suponho que as circunstâncias são muito similares no português. As forças políticas emergentes e as não tão emergentes propõem discussões interessantes no que respeita à condição do regime que padecemos, mas infelizmente nada nos dizem sobre a natureza do sistema que está por trás desse regime. Em que estou a pensar quando falo do regime? Na discussão sobre o bipartidismo, a corrupção, no caso espanhol, a própria discussão sobre a república e a monarquia. Em que estou a pensar, porém, quando falo do sistema? Em todas aquelas matérias das que não falam o que em Espanha se chama os tertulianos dos rádios e das televisões. No capitalismo, no trabalho assalariado, na mercadoria, na crise ecológica, no próprio colapso. Termino com uma quarta e última conclusão. Quando neste livro trabalhei, no capítulo que se interessa pelos movimentos que defendem a transformação ecossocial, rapidamente percebi que a maioria dos autores que trabalharam nessa mesma matéria com anterioridade bebiam de uma veia anarquista ou libertária. O que estavam a defender era a construção de sociedades desde abaixo, desde a autogestão, desde a democracia e a ação direta, desde o apoio mútuo. Lembro que há uns anos estava um dia em companhia de dois colegas professores de ciência política e em determinada altura começaram a falar do programa de uma assinatura, uma matéria intitulada Ideologias Políticas Contemporâneas. E um deles afirmou que não correspondia incluir o anarquismo nesse programa porque o anarquismo não era uma ideologia política contemporânea. Eu, que até então estava caladinho, decidi intervir para dar-lhe a razão, para ratificar o bom sentido dessa afirmação. Disse: o anarquismo realmente não é uma ideologia política contemporânea. É uma ideologia política do futuro. Ao menos aos olhos de quem pensamos que o capitalismo vai, de maneira muito rápida, cara a uma crise terminal que conduz a um colapso sem limites. Obrigado por ter-me escutado. Vamos lançar o debate. Eu tenho uma pergunta. Tenho uma pergunta a colocar ao Carlos e depois podemos também... Bom, vamos ver como é que tu queres gerir aqui o diálogo. Depois queres várias perguntas ou uma a uma? Uma a uma, prefiro. Uma a uma. A minha pergunta, Carlos, é a seguinte. Falaste de decrescimento e tu és um decrescentista convicto e falámos de colapso. E tu não colocas um eixo temporal fixo nesta relação. Portanto, tu não vês o decrescimento agora e o colapso a seguir. Eu pergunto-te o seguinte: será que podíamos falar de... muitas vezes nós pensamos o decrescimento como uma espécie... Enfim, pelo menos algumas pessoas pensam no decrescimento como uma espécie de barreira final contra certo tipo de colapsos societais, certo tipo de colapso ecológico, e, portanto, o colapso seria uma espécie de dique. O decrescimento seria uma espécie de dique que nos permitiria não cair na ravina. E eu penso que essa não é a tua leitura. Penso que essa leitura poderia ser mais
a leitura de certos movimentos de transição. Vocês conhecem o movimento da transição e sabem que, de alguma forma, por vezes a ideia é vamos retirar, por exemplo, as energias carbónicas do cenário social, vamos retirar os elementos mais agressivos da nossa agricultura e da nossa indústria e, de alguma forma, poderemos continuar um certo modelo de civilização, um certo modelo social indefinidamente. E, portanto, eu penso que tu não vês o decrescimento em termos absolutos como uma barreira contra o colapso, mas tu também não tens uma leitura unívoca do colapso. Para ti o colapso não é um fenómeno localizado no tempo. Portanto, o colapso não é um acontecimento pontual, o colapso são processos. E processos diversos, alguns mais gravosos do que outros. Não é? E, portanto, o decrescimento pode ajudar-nos a fazer uma barreira contra certos fenómenos mais graves de colapso, mas, provavelmente, ele não está vocacionado para fazer barreira contra todo o tipo de colapso. E, portanto, há uma certa dimensão do colapso que já está a acontecer. A minha pergunta, portanto, é: tu vês a relação entre o decrescimento e o colapso como essa oposição ao colapso, em certa medida, mas vês também o decrescimento como qualquer coisa que já acontece na direção que nós estamos a tomar em relação ao colapso. Ou seja, já estamos... o decrescimento comportaria uma certa consciência dessa inevitabilidade do colapso. É isso que eu te quero perguntar. A resposta é rápida. Quando eu comecei a trabalhar sobre decrescimento há 10 ou 12 anos, o que estava por trás era a ideia de que o decrescimento devia permitir desenvolver ferramentas que permitissem evitar o risco do colapso. A minha visão foi mudando com o passo dos anos. De tal maneira que hoje considero que essas ferramentas, que são muito interessantes, vão servir para mover-nos no cenário posterior ao colapso. De tal forma que os alicerces da perspectiva decrescentista acho que mudaram com o passo do tempo, na medida em que a maioria dos teóricos do decrescimento hoje tem uma visão do colapso como algo provavelmente inevitável. De tal maneira que esta ideia de que o decrescimento ia permitir esquivar, eludir o risco do colapso parece hoje moderadamente supersticiosa. Vai servir como esses espaços autogestionados, desmercadorizados, depatriarcalizados que defendi desde o meu ponto de vista, não vão servir para evitar o colapso. Vão servir como escolas para educar-nos, para nos mover no momento posterior ao colapso. Parece-me que esta é a percepção mais comum nos teóricos do decrescimento, ainda que admito que há exceções e há gente que está na perspectiva que tu mencionaste há um momento. Vamos então abrir aqui as intervenções. Estou a ver uma aí já atrás. É só para esclarecer uma dúvida. Quais são as semelhanças e as diferenças entre o crescimento... Mais alto. Quais são as semelhanças e as diferenças entre decrescimento e primitivismo? Eu percebi que há umas semelhanças, mas não percebi se é a mesma coisa ou se não é a mesma coisa. Pergunta difícil de responder. O decrescimento, em primeiro lugar, é um movimento muito mais amplo que o primitivismo. De tal maneira que há escolas diferentes que podem defender, como em relação com este debate que tem promovido agora Jorge Leandro, respostas diferentes ante questões vitais. A perspectiva primitivista, considero eu, que é uma perspectiva muito mais unívoca, que é verdade que proporciona elementos interessantes na teoria do decrescimento, ainda que tenho suspeita de que a maioria dos teóricos do decrescimento olham com certa vontade de afastar-se aos primitivistas. Porquê? Porque muitos teóricos do decrescimento são pessoas
que residem nas sociedades industriais ou pós-industriais e que estão preocupadas objetivamente por resolver os problemas que temos diante. E a perspectiva primitivista, ainda que pode proporcionar um horizonte teórico muito interessante, não tem essa vocação. Simplesmente proponho um exemplo. Jon Sersen, quem é provavelmente o principal teórico do primitivismo, afirma que a democracia direta só pode se desenvolver em sociedades com menos de 100 integrantes. Claro, isto é um projeto inviável em relação com cidades como esta na que estamos. Não? E a maioria dos teóricos do decrescimento são mais possibilistas. Eu, em qualquer caso, no meu horizonte mental, situo proximamente estas duas perspectivas porque procuro desenvolver um decrescentismo de corte anarquistante ou libertário, e isso coloca a minha perspectiva muito perto de muitas das formas de ver as coisas do primitivismo. Não? Mas, falando em propriedade, eu sou um libertário decrescentista e não um decrescentista libertário. Não é exatamente o mesmo. O miolo da minha percepção é a ideia de autogestão, de democracia direta, e a isso considero que é preciso agregar um horizonte decrescentista. Mas nunca me defini como um primitivista, mas devo reconhecer que quando escuto críticas muito ferozes contra o primitivismo, defendo os primitivistas porque considero que estão a colocar sobre a mesa discussões centrais no que diz respeito à articulação das nossas sociedades. Mais questões? Eu queria perguntar, muito obrigada, está fantástico. Um bocadinho aterrador, mas fantástico. Queria lhe perguntar, quando referiu no início que desejava à rede portuguesa o mesmo desenvolvimento que a rede espanhola, e disse que era uma piada, era ironia, eu gostava de saber porquê. Porque as coisas não têm corrido com a velocidade que deveria acontecer. A minha resposta acarreta dois elementos diferentes. O primeiro, falando em propriedade, hoje no Estado espanhol só há uma rede de decrescimento com um funcionamento estável e interessante, a da Galícia, que é uma rede de criação muito recente. Apareceu o ano passado. É uma rede que, além disso, tem uma relação muito estrita com a rede de decrescimento portuguesa. Entre outras coisas, porque se está a trabalhar em conceitos muito interessantes como o da biorregião, que seria a velha Galécia romana, a Galiza mais chamada espanhola, mas não vamos falar disto, é as terras portuguesas colocadas ao norte do Rio Douro, que é uma biorregião com elementos muito similares no norte e no sul. Mas deves falar disso, Carlos. Deves falar disso, é uma questão que interessa e é uma questão que a nós nos interessa, porque é sair das divisões... Deves falar. Não. E eu que sabes. Sim, mas tens pensado na questão e esta sairmos das fronteiras políticas tradicionais. Mas formulo a segunda observação. No resto do Estado espanhol houve movimentos pelo decrescimento mais ou menos ativos. Hoje, ou não existem ou são muito débeis. Porém, há iniciativas decrescentistas que provavelmente não recebem esse nome, que acho eu que são muito interessantes. Por exemplo, o projeto das cooperativas integrais, que se desenvolveram em muitos lugares na geografia espanhola, um bocadinho na inspiração do movimento do 15 de Maio, que é de novo um movimento quase morto, mas que deixou uma pegada interessante. Isto é importante sublinhá-lo. Não diria a verdade se me limitasse a afirmar os movimentos identitariamente decrescentistas não existem, porque existem iniciativas de carácter decrescentista, ainda que decidissem de maneira legítima não empregar esse nome. Vou, de qualquer maneira... Todos os meses recebemos o jornal de 15 anos. É? Todos os meses vem cá ter. É. Ainda. Desculpa. Dizia,
quando nos conhecimos em Ferrol há uns meses, eu lembrei que na Galiza se publicou o ano passado um livro intitulado O Colapso Territorial da Galiza. O autor, que é um xeógrafo da Universidade de Santiago, afirma que o colapso é já uma realidade nas cidades e no mundo rural galego. Não tenho nada que opor a este argumento, mas eu preferi empregar unha tese de sentido diferente, moderadamente equívoca, que sublinha que no espaço da Galiza e no norte de Portugal provavelmente están os dados máis interesantes en termos dun colapso máis suave que no resto da Península Ibérica. Por qué? En primeiro lugar, porque probablemente as mudanzas climáticas, neste caso, non se vão traducir nunha subida da temperatura. Talvez o efeito vai ser o contrário, uma redução da temperatura. En segundo termo, porque tanto a Galiza como o norte de Portugal, depois de transformações radicais, bem certo, poderiam se autoabastecer no terreno energético. En terceiro termo, porque as cidades na Galiza e no norte de Portugal reproduzem de maneira espontânea algo que está no miolo de muitas das protestas dos movimentos pela transição ecossocial. O limite entre o espaço urbano e o rural não é muito evidente. Parece-me que neste caso a comparação interessante entre Lisboa e o Porto. No Porto, já sei que talvez tenha uma imagem idealizada da cidade. As leiras, diz-se leiras também, as leiras penetram até o centro da cidade. Em Lisboa, o corte é drástico. Aparece literalmente o deserto uma vez que termina a cidade. E em quarto e último termo, porque na Galiza e no norte de Portugal a vida rural conserva certa vitalidade. É verdade que é uma vida rural mais vencilhada com a ganaderia que com a agricultura. Este não é um dado saudável, porque a relação entre a exploração dos animais e as mudanças climáticas é evidente. Mas, em qualquer caso, a Galiza é a comunidade autónoma espanhola na que a parte da população ativa que trabalha no mundo rural é mais alta. Isto que durante muito tempo pareceu um indicador de atraso, de retraso objetivo, hoje, desde a perspectiva do colapso, começa a parecer o contrário. Olho co que agrego a continuação. Não podemos ficar com esta análise dizendo que bem, nós vamos padecer muito menos que os catalães, os andaluzes ou os habitantes, os algarvios. Não. Por quê? Porque temos que nos perguntar qual é a nossa dimensão de dever solidário em relação com aqueles que não vão desfrutar das teóricas vantagens que se vão derivar de um colapso mais suave como que eu imagino no futuro imediato. Esta é uma das matérias que com certeza tem que trabalhar a rede de crescimento de Portugal. Eu queria colocar duas questões ao Carlos Taigo e aproveitava para o saudar, porque é a segunda vez que venho ao Porto, aqui ao Gato Vadio. E a primeira questão tem a ver com um certo senso comum, ou a doxa que anda por aí, segundo a qual é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E a minha pergunta, a minha questão é saber se o colapso ou a teorização do colapso não será a teorização do fim do mundo e não tanto o fim do capitalismo. Tanto mais que já anda por aí, pela Europa fora, uma certa colapsologia científica do fim da civilização que nós vivemos. Portanto, essa seria a primeira questão. Não será uma teorização que vai reafirmar essa doxa que anda por aí, segundo a qual é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Primeira questão. A segunda questão, que tem a ver com o que se passa neste momento em França, é saber como é que o Carlos Taigo concilia o fim do mundo com o fim do mês. O fim do mundo com? Com o fim do mês. Do mês? Sim. Sim. Bom, se a segunda é uma pergunta pessoal, como eu tenho uma reforma muito cômoda, não tenho infelizmente esses problemas. Felizmente esses problemas. É uma discussão interessante a primeira.
ainda que suspeito que alguém dirá que pode ser uma distinção retórica, na medida em que o capitalismo e o mundo, no momento presente, parecem ser quase a mesma coisa. De tal maneira que o colapso do capitalismo seria inevitavelmente o colapso do mundo, e o colapso do mundo carretaria inevitavelmente o colapso do capitalismo. Por isso digo que, ainda que conceitualmente a discussão é interessante, eu acho que em qualquer caso temos que certificar que há um risco evidente de um colapso da civilização capitalista. Que alguém dirá, repito o argumento, que é a civilização humana no momento presente. Por quê? Porque o tipo de colapsos analisados por Diamond no livro que mencionei antes eram colapsos parciais. De tal maneira que, por exemplo, o que acontecia ao abrigo do colapso do Império Romano não tinha consequência nenhuma no que diz respeito ao que se fazia valer em Centroamérica. Hoje o cenário é diferente, ainda que pode legitimamente afirmar que as consequências do colapso não vão ser as mesmas numas e noutras regiões. Em realidade, a análise que desenvolvi há um momento em relação com a Galícia, o norte de Portugal e o resto da Península Ibérica apontava neste sentido.